Então, a lei técnica que governa a santificação, a técnica, o mecanismo, ele diz, é a remoção daquilo que se corrompe, para ser substituído com as colunas da imperecibilidade. A remoção daquilo que morre, para substituir com imortalidade. A remoção daquilo que é corrompido, que corrompe, e ser substituído com incorruptibilidade. Ele diz que esta é a estrutura principal. Na verdade, você pode dizer o plano mestre do processo de santificação. Fora disto, você está falando de um outro processo. Cada lei foi governada e projetada em torno desta. Esta é a lei que governa. A remoção do terreno, do mundano, do maligno, do perverso e o estabelecimento do eterno. Porque ele começa dizendo, eu vos digo, irmãos e irmãs, carne e sangue não vão entrar, significando que ele está focando na entrada. Aleluia! O alvo é a entrada. Ele diz, Hebreus capítulo 13, nós estamos examinando agora a lei fundamental e agora nós estamos entrando na mecânica, certo? Hebreus 13, do 11 ao 13, ele diz, o sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Entendem? Agora vocês estão começando a entender a lei fundamental que governa a santificação. Ele agora está falando a respeito do sangue. Ele agora está chegando mais perto do sangue. Aleluia. 11. O sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. 12. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. E ele diz, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir, a cidade eterna. E você pode continuar lendo, mas ele agora está introduzindo o sangue de Jesus. Ele está introduzindo o fato de que Jesus morreu fora para santificar a igreja. Então, ele agora trouxe em Jesus a lei fundamental que governa a santificação. Nós vamos começar com Êxodo 19 primeiro, Êxodo 19, 18, ele diz, o monte Sinai estava coberto de fumaça, porque o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia violentamente. A lei fundamental que governa a santificação, a lei principal que governa a santificação, jamais pode funcionar sem enfatizar o terror de Deus. Então, rendam as suas almas e as suas mentes para o fato de que a santificação é obrigatória, ao mesmo tempo em que vocês sabem que é a purificação de pecados, mas lembre-se para onde vocês estão indo. E então agora, o livro de Salmos 104, e então depois o Apocalipse. Salmo 104, versículo 32. Ele olha para a terra e ela treme. Ele toca os montes e eles fumegam. A lei fundamental que governa a santificação. Ela exige que você entenda o terror de Deus. Que se ele apresenta uma santificação, uma avenida para a santificação, você agarra como um privilégio, uma misericórdia imerecida. Caso contrário, aproximar-se de Deus é inacreditável. Vocês ouviram? Isto faz parte na lei fundamental que governa a santificação. Então agora Apocalipse 22, de 1 a 5. Ele agora introduz o alvo final da santificação, o objetivo final.
O objetivo. Aleluia. Apocalipse 22, de 1 a 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da grande cidade. Então há uma rua principal, a rua principal daquela cidade, certo? De cada lado do rio estava a árvore da vida, dando 12 frutos, um fruto a cada mês. Agora vocês veem que porque o tempo terá terminado, então o tempo vai ser calibrado de acordo com a árvore da vida. Então ela terá uma demarcação de 12, a cada mês 12. Eu já vi 3 frutos que aquela fruta produz. 3 frutos e eles são frutos diferentes. Mas ele está dizendo aqui que o ápice da santificação é este, que a lei fundamental que governa a santificação não vai falhar em revelar o terror de Deus. Número 2, não vai falhar em mencionar o alvo, o ápice, certo? E ele diz, e as folhas da árvore servem para a cura das nações, já não haverá maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles o verão face a face. O objetivo supremo da santificação. Então, dentro da lei fundamental que governa a santificação, ele também incluiu o foco, o alvo, a conquista, o que você tem que conquistar, de que você tem que finalmente encontrar Deus face a face. Caso contrário, você não foi santificado. Caso contrário, para quê? E ele está falando a respeito da cidade de ouro de Deus, a Nova Jerusalém, certo? E ele continua dizendo aqui que eles o verão face a face e o nome dele estará na testa deles. Ele diz, não haverá mais noite, eles não precisarão da luz de uma candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Vocês entendem agora o alvo supremo da santificação? A santificação tem como alvo que você veja a eternidade. Santificação é um processo que te processa para poder ir encontrar o seu Deus face a face. Aleluia! Então, agora, ainda dentro da lei fundamental que governa a santificação, antes de irmos até o mecanismo, a cascata, o mecanismo, ainda dentro da lei fundamental que governa a santificação, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 13, ele diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, que vocês devem se abster da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominados pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que não conhecem a Deus. Mas neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite o irmão ou a irmã. O Senhor castigará todos os que praticam estas coisas, como já vos dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para viver uma vida santa. Portanto, todo aquele que rejeita essa instrução não está rejeitando um ser humano, mas Deus. O mesmo Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Você poderia continuar lendo, mas este é o propósito para ler isto. Que ainda dentro da lei fundamental da santificação, é como se agora ele está dando o outro lado de Romanos capítulo 3, 23, de que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E então ele diz, entretanto, é a vontade de Deus que todas as pessoas sejam santificados, todos na terra, todos os que ele criou. Então, isto cai dentro do paradigma da criação de Deus. Santificação. Aleluia! Jesus é Senhor.
Então ele continua dizendo, em Isaías capítulo 6, versículo 3, que eu não estou lendo agora, santo 3 vezes, para fechar em nossas declarações conclusivas a respeito da lei fundamental que governa a santificação, ele também está dizendo o seguinte, que somente o Senhor Deus e os seus santos anjos são santos. Todos os outros precisam de santificação. Somente o Senhor e os seus santos anjos que permanecem na sua nuvem e na sua presença são santos, mas todos os outros precisam de santificação. Aleluia! Então isto é um processo que tem que ser feito, Então ele diz que somente o Senhor e os seus santos anjos são santos. Portanto, é um processo que parece ser obrigatório. E ele continua dizendo, Êxodo capítulo 11, um outro aspecto da lei fundamental que governa a santificação. Levítico capítulo 11, o trabalhar da santificação, como que a santificação trabalha. Levítico capítulo 11, eu vou ler o 44 até o 45, ele diz o seguinte, eu sou o Senhor seu Deus, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal ou criatura que se move rente ao chão. 45. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, portanto sejam santos porque eu sou santo. Então o que é isto? Você descobre que porque somente o Senhor é santo, quando você vê os princípios que governam a santificação, quando você vê o processo, vamos simplificar o processo da santificação, ele diz, somente o Senhor é santo e os seus anjos. Então ele continua dizendo que o Deus Santo clama ao seu povo para ser santo. Portanto, este processo de santificação é obrigatório. Na verdade, é um chamado de Deus, um requisito. Deus está requerendo que vocês sejam santos, porque Ele é santo. Aleluia! Então, Mateus capítulo 5, 48, a mesma coisa, que o Senhor clama ao seu povo para ser santo. Portanto, sejam perfeitos, porque eu, o Senhor, eu sou perfeito. E então, 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, novamente Deus exige que o seu povo seja consagrado, seja santo, que eles passem através da santificação da qual nós estamos falando. Ele criou todas as coisas, então Ele traz a si mesmo até o seu nível para fazê-los entender. Porque Ele pode ver a sua criação. Então Ele quer inspecioná-la. Então Ele diz que depois que Ele terminou, então Ele vem para olhar tudo. E quando Ele olha para ela, Ele viu que ela era perfeita. Isto significa que Deus criou um universo perfeito. Ele disse que havia manhã e havia tarde. E isto significa que Ele disse que quando Deus tinha terminado a criação, Ele veio para checá-la da mesma forma como um trabalhador constrói algo e depois que termina vem checar e agora ele checa novamente, ele tenta vir ao seu nível. Ele está dizendo que é isto que Ele fez com o universo quando Ele criou o universo. Ele agora veio para checá-lo novamente, checá-lo para ver se estava ok, checar o seu efeito, a sua excelência, se ela podia dar-lhe glória. Ele checou muitas coisas, certo? Se ela era adequada para o propósito, aleluia. Ele veio para checá-la pessoalmente. Depois de criá-la, Ele agora vem como se Ele não a tivesse criado. Ele agora está checando como se Ele pudesse cometer erros, certo? Se ela realmente está certa, excelente, efetiva, boa, perfeita, adequada para o propósito. Ele checou muitas coisas. Quando Ele estava checando os rebanhos, por exemplo, Ele deve ter checado, será que eles podem encontrar alimento? Alimento para eles também? Ele checou tantas coisas. E então ele diz em Gênesis 1, 26 a 27, que Ele criou o homem na imagem e semelhança de Deus. Então, número 1, naquele processo de santificação, você vê que Deus criou o universo perfeito, um perfeito universo. Você podia ver a intenção dele. Número 2, você vê que Ele criou um perfeito ser humano, um homem perfeito.
E vocês e eu sabemos muito bem que se ele criou um homem perfeito, isto significa que ele era adequado para o propósito. Então o homem era adequado para o propósito adequado. Isto também significa que a adoração dele era correta. Então, número 1, ele criou um universo perfeito. Gênesis 1:31. Número 2, ele criou um homem perfeito, uma humanidade. O ser humano era perfeito, porque ele o criou na imagem e semelhança de Deus. Isto foi perfeito. Em outras palavras, ele o adorava corretamente. Em outras palavras, eu estou descrevendo para vocês a condição santificada antes da queda. A condição santificada antes da queda. Então, ele o criou perfeito. Isto é Gênesis 1:26-27, certo? Antes da queda. Eu quero começar de lá e então passar pela santificação. Eu quero começar de antes da queda, a condição santificada, e então eu vou chegar na queda, e então ver a correção pela santificação. Agora, excelente, perfeito. Olha isto agora. Se você olhar da forma como ele criou o universo, e então ele criou o homem, você descobre que ele colocou o homem bem no centro da criação. Ele colocou a humanidade. Ele criou um perfeito universo e um perfeito homem. Ele criou um perfeito universo. Nós vimos isto em Gênesis 1:31. Número 2, uma perfeita humanidade, homem. Gênesis 1:26-27. Porque a imagem e semelhança de Deus, ele criou o homem. Então, olha isto agora. Então, ele colocou o homem no centro da criação, porque você vê a delegação de poder para o homem. Então, ele colocou a humanidade bem no centro da sua criação. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Eu estou trazendo para vocês o fato de que qualquer queda do homem que vai trazer disfunção no homem, vai, na verdade, criar disfunção no universo, em toda a criação. É por isso que os metais enferrujam, até este cimento enferruja, tudo vai se corromper, tudo vai morrer. É por isso que quando a morte veio, o cimento morre, as paredes morrem, as florestas lá fora morrem, os metais morrem. Na verdade, em Apocalipse 10:6, lembre-se que até mesmo o tempo vai morrer. Aleluia! Aí está agora. Então, Apocalipse capítulo 4, versículo 11, traz esta perfeição com a qual ele criou a humanidade. Aleluia! Capítulo 4, 11, ele diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas, e pela tua vontade elas foram criadas e vieram a existir. Esta é a excelência com a qual ele criou o universo e o homem. Excelente, ó sim. Então, ele pega o homem e coloca no centro da criação, de tal forma que qualquer disfunção no homem faria toda a criação disfuncional. Impressionante. É impressionante o quanto que Deus investiu na humanidade e colocou tudo na criação da humanidade a ponto de afetar todo o resto. Então, Deus faz uma pesquisa. Ele examina e olha para a sua criação novamente. Número 2. E ele checa se alguma coisa não está certa. Em 4:11, nós agora vemos a excelência com a qual ele criou. Mas por que ele vem checar? Como nós vimos em Gênesis 1:31, que ele veio para checar e ele disse: uau, o que eu criei é bom. Então ele estava operando naquela forma de se eu fosse você. Entretanto, Deus tem capacidade de criar tudo que é bom com uma palavra. Se estes dois profetas podem decretar e bom, os aleijados andam, quanto mais o próprio Criador. Aleluia! E as pernas que eram fracas agora estão fortalecidas e estão andando. Ele diz, então Deus faz uma rápida pesquisa
e examina sua criação novamente, para checar se qualquer coisa não está certo. E ele diz, ele checou os seguintes: número 1, a completude daquela criação. Vocês podem imaginar isto? Que criador excelente! Sim, ele checou a completude daquela criação que ele criou. Número 2, ele checou a excelência, se eles são capazes de operar excelentemente. Outra, ele checou a funcionalidade deles, se eles eram adequados para o propósito. Ele checou a imagem de Deus no homem, depois de criá-lo. Ele possui a imagem de Deus, ele checou a justiça de Deus que ele tinha colocado no homem. Ele checou a ajudadora idônea, a qual ele removeu uma costela e a criou. Ele checou a mulher. Ele checou a mulher. Será que ela podia ser uma ajudadora idônea para este homem e para a humanidade? Se o domínio que ele entregou ao homem era suficiente para ele conduzir a terra. Então, quando Deus checou e viu que tudo era bom, que tudo estava funcionando como a mecânica, como um artesão, que quando ele fez algo e agora ele checa para ver se está correndo, se está funcionando, ele está checando as luzes, ele checa tudo. Ele checou a ajudadora idônea que ele havia dado para o homem. Ele checa se há alimento adequado para aquele homem sobreviver e para os seus animais. Deus é completo, Deus é perfeito. Ele checou se aquele homem que ele criou teria alimento adequado. E se os animais que ele deu para ele teriam alimento adequado. Uau! E então Deus fez uma reflexão. Ele se sentou e refletiu sobre a sua criação por um momento. E em toda esta checagem que Deus estava checando, ele estava simplesmente checando uma criação chamada quem? A humanidade. Se o homem funcionasse corretamente, então toda a criação funcionaria corretamente. Isto é o tanto que Deus investiu na humanidade. Deus checou o conforto do homem. Ele vai ficar confortável neste ambiente? Ele checou a alegria do homem e a sua felicidade. Ele vai ser feliz? Ele considerou todas estas coisas. Ninguém nunca, jamais vai ter uma desculpa para pecar. Ai, tudo foi considerado. Ele também checou a adequação do homem para glorificar a Deus. E ele descobriu que o homem era realmente adequado para glorificar o seu Criador. Oh, sim! Ele checou a adequação para glorificar a Deus e viu que era perfeito. Então não há desculpa para o pecado. Aleluia! Efésios 4:4 ele diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei. Deixe-me explicar isto, porque eu não quero ir para a queda, eu ainda não cheguei lá. Então eu ainda nem posso falar de redenção, porque nós vimos o estado perfeito. Deus examinou e descobriu que é perfeito e que o plano dele funcionou. Eu não quero ir para a queda ainda, mas a razão pela qual eu estou trazendo isto é para enfatizar a perfeição com a qual ele criou o homem. De tal forma que quando a redenção veio, ele teve que trazer o Messias na forma e na imagem de um homem quando chegou o tempo para redimir agora. Então nós ainda não estamos na queda. Aleluia! João capítulo 1, versículo 14, vocês podem ler depois. E 1 João capítulo 4, 10. Tudo isto enfatiza a perfeição. O centro, como que ele colocou a humanidade no centro da criação. Até mesmo a redenção, quando ele veio na forma de um homem. Ele não veio na forma de uma montanha ou de qualquer outra criação. Ele veio como homem para redimir o universo. O homem com certeza estava no centro. Ele estava no centro da criação. Até mesmo o plano redentor teve que vir através dele. Aleluia! Agora ele diz o seguinte, que quando o homem caiu, ele criou uma séria disfunção em toda a criação de Deus. Quando a humanidade, o homem caiu, ele criou uma séria disfunção em toda a criação, significando o universo. Até mesmo os animais começaram a gemer, certo? Como que isto aconteceu? Vamos a Gênesis capítulo 3. Então, Gênesis capítulo 3, de 14 a 19, a disfunção da queda. Como que ele tornou tudo disfuncional.
Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos e entre todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre você rastejará e comerá pó todos os dias da sua vida. E eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele esmagará a tua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E à mulher ele disse: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Ai! Com o sofrimento, você dará luz a filhos. O seu desejo será sempre para o seu marido, e ele governará sobre você. Vocês veem esta coisa de feminismo e você vê que está acontecendo? Isto é fora de contexto, é fora do propósito. A criação é dentro desta linha, certo? Ele está dizendo agora que ela vai sempre ter o desejo pelo seu marido para submeter-se e estar debaixo da autoridade dele. Ai! Deus agora vai amaldiçoar a mulher. É aqui agora onde a queda aconteceu. Então ele diz: o seu desejo será para o teu marido e ele governará sobre você. Então para Adão ele diz: porque você ouviu a sua mulher e comeu do fruto dela, da árvore, do qual ordenei a você que não comesse dele? Maldita é a terra. Vocês ouviram? A terra. Maldita é a terra por sua causa. Através de sofrimento, você se alimentará dela. E todos os dias da sua vida com suor. Outra versão diz com suor. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas para você, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Ele está dizendo que ele está amaldiçoando o homem. Ele está amaldiçoando a humanidade. Ele amaldiçoou a mulher de uma forma terrível, vocês ouviram? Então ele se volta para o homem e amaldiçoa o homem. Ele amaldiçoou o homem de uma forma muito séria. E quando ele amaldiçoou o homem, ele disse que o solo produtivo agora seria menos produtivo e que ele produziria espinhos e abrolhos. O que vai dar para você muito trabalho. E alguns lutam com ervas daninhas. Você põe veneno, você arranca, elas voltam. É muito ruim. Sair de uma condição de comida livre, de alimento livre. Aleluia. E ele diz que será uma grande luta. Ele produzirá espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra, visto que dela você foi tirada, porque você é pó, e ao pó, você voltará. Vejam esta maldição do versículo 19. A morte agora entrou. A morte agora entrou. Nós estávamos lidando com a condição santificada e agora nós entramos na condição não santificada. Então, a santificação da humanidade depois da queda. Gênesis 3, versículo 8. Ele diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, eles esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem: onde você está? E ele respondeu, ele disse, Adão respondeu: eu ouvi os seus passos no jardim e eu fiquei com medo. Porque eu estava nu, então eu fiz o quê? Eu me escondi. E por que eu estou trazendo isto para vocês? Porque agora eu quero caminhar lentamente com vocês através do processo da santificação. Depois da queda, eu trago isto à tona porque eu quero enfatizar uma coisa. Que a forma santificada, a forma não santificada e a forma santificada, o estado santificado da humanidade, no estado santificado, na forma santificada do homem, você vê excelência. Então veio a queda. Agora a forma não santificada. Voltando à forma santificada. Antes da queda, ele disse, o estado santificado da humanidade requer o seguinte: o homem andando com Deus. O homem andando com Deus.
Então, a presença de Deus na vida do homem é o que deu a ele santificação. E é por isso que quando ele caiu e ele se tornou não santificado, a primeira coisa é: o pecado o separa de Deus, então ele vai e se esconde longe da presença de Deus. E isso se chama não santificado. Porque você vê quando ele cai, em Gênesis capítulo 3, e se nós formos ao 3:24, eles vão e fecham 2 querubins da glória, certo? Com espadas flamejantes, fecham a porta da presença de Deus. Então ele virtualmente não está santificado. Então é a presença de Deus andando com ele que essencialmente definia a sua condição santificada, o homem santificado. A ausência de Deus, o pecado separa o homem de Deus. Pela ausência de Deus, ele agora não é mais santificado. E se você for a Gênesis 5:21, você agora vê que o estado santificado requer a presença de Deus. O estado não santificado é quando a presença de Deus não está lá. E nós já vimos também que o pecado separa o homem de Deus. Alguém se lembra? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Significando que a presença de Deus o deixou assim que ele assumiu o pecado. O pecado separa tudo de Deus. Então, santificado, andando com Deus. Mas agora, caído, disfuncional e separado. Então, eu quero andar com vocês agora até um período muito sensível para a santificação. Como que a santificação começou? Como que a santificação começou? Podemos começar no livro do Gênesis capítulo 12. Eu agora estou entrando nas profundezas da santificação. Gênesis 12, versículos de 1 a 3 são suficientes. Disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2 de Gênesis 12. Eu farei de você uma grande nação, e eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todos os povos da terra serão abençoados através de você. É daqui que eu quero começar. No processo, no esquema do plano de Deus, para a santificação da igreja, da humanidade, do universo, da criação. Ele diz... Ele encontra Abraão e ele fala com Abraão a respeito da santificação que ele está trazendo, que ele vai abençoar Abraão e santificar a humanidade e redimir. E ele começa dizendo que eu te abençoarei, farei de você uma grande nação. E ele está dizendo, através de você as nações e os povos serão abençoados. Quando ele quer santificar a terra, o universo, o sol e a lua, para que eles possam aplaudir e obedecê-lo e adorá-lo. A humanidade, a igreja. Ele já está falando a respeito da semente de Abraão. Quando ele quer santificar, ele fala a respeito da semente. Isto não é maravilhoso? Uma semente que viria. Como que Abraão sem um filho seria uma bênção para as nações? Ele está falando a respeito de um que viria da semente de Abraão e agora seria uma bênção para todas as nações, significando que por causa da queda ele traria santificação para a humanidade e para o universo. Todos os sóis e Júpiteres e as luas, planetas e galáxias. A nossa se chama Via Láctea, mas a Andrômeda, que está bem ao lado, é muito grande, com trilhões de galáxias e alguns maiores que os planetas. Ele quer santificar.
Quão enorme é o Messias! A semente de Abraão está vindo para santificar a humanidade. Ele está prometendo para Abraão que ele abençoará as nações, significando que a bênção do Senhor para as nações é a santificação de Deus para as nações. E então, de Gênesis 12, vamos para Gênesis 14. Então ele aparece. Aleluia! No versículo 17 ele aparece. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma veio ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e para santificar a linhagem da qual ele viria. O caminho através do qual a humanidade e o universo seriam santificados. Ai, ai, ai. Ele está dizendo santificação de todas as nações, porque ele disse que todas seriam abençoadas. Em um ponto ele diz que seriam como as estrelas. As estrelas são aqueles que ensinam a justiça. Ele está falando daqueles que vão entrar no céu quando ele prometeu para Abraão. Então ele está dizendo que todas as nações, ele seria o pai de todas as nações. Então ele fala daqueles que vão entrar. Então Gênesis 12, prometendo santificação como uma bênção para as nações que vem através dele, significando a semente de Abraão, o Messias. Em Gênesis 14 ele chega com o pão da santificação e o sangue. O pão e o vinho. Agora ele veio para santificar. Agora o processo de santificação vai começar a desenrolar. Melquisedeque chegou. Agora vocês querem saber por que Melquisedeque aparece? Primeiro, para santificar a linhagem da qual ele viria. Mas essencialmente ele trouxe a nova aliança, a aliança da santificação, a aliança da graça, a nova aliança da cruz e do sangue do Calvário. Ele a trouxe bem ali. E ele está dizendo, Gênesis 12, ele promete que ele está vindo. Gênesis 14, repentinamente, sem saber de onde, ele aparece no Antigo Testamento com a nova aliança, sacerdote do Deus Altíssimo. Imediatamente depois disso, olha o que acontece. Imediatamente depois deste encontro com Abraão, nós vamos a Gênesis 22. Ele diz, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. E ele disse, Abraão, eis-me aqui, ele respondeu. Então Deus disse, tome o seu filho, o seu único filho que você ama, o seu nome é Isaque, aquele que você ama, o nome dele é Isaque, e vá para a região de Moriá, no Monte Moriá, e sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que eu te indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou cedo e preparou seu jumento, e levou com ele 2 dos seus servos e o seu filho Isaque. Depois de cortar a lenha para o holocausto, ele partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E ele disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá para adorar. Nós adoraremos e então voltaremos. Vocês ouviram? Nós. Alguém viu? Nós. Ele disse, eu voltarei. Na verdade, ele está anunciando um sacrifício humano. Ele está dizendo, nós iremos adorar. E nós dois, nós vamos voltar para vocês. Será que esse cara sabe alguma coisa que nós não sabemos? Parece que ele sabe alguma coisa que nós não sabemos, certo? Agora, o versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto. Lembre-se que tudo isso está acontecendo onde? No Monte Moriá, a montanha do Senhor, certo? Então Salomão vem mais tarde e encontra o diabo onde? No Monte Moriá. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque falou ao seu pai Abraão e disse,
pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. As brasas e a lenha estão aqui. Isaac disse, mas onde está o cordeiro? Se eu fosse vocês, eu grifaria o cordeiro. Onde está o cordeiro para o holocausto? Uma pergunta muito plausível. E ele está dizendo, sim, meu filho. Abraão respondeu, o fogo e a lenha estão aqui. Isaac disse, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos, eles não se separaram. Quando eles chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar lá e sobre ele arrumou a lenha. Vocês podem imaginar com Isaac ao lado. Ele arrumou a lenha sobre o altar. Ele amarrou seu filho Isaac, significando de mãos e pés, e o colocou sobre o altar, sobre a lenha. Então ele estendeu a sua mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Ele disse, não faça nada com ele, por favor. Então ele disse, não faça nada com ele. Deus foi muito claro, vocês viram? Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não negou o seu filho, o seu único filho, a quem você faz o quê? A quem você ama. Abraão ergueu os olhos, e lá em um arbusto, ele viu um carneiro, preso pelos chifres. Ele foi lá, pegou o carneiro e sacrificou-o como holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão chamou aquele lugar, o Senhor proverá. É por isso que até hoje se diz que no monte do Senhor se proverá. E o anjo do Senhor chamou do céu uma segunda vez e disse, eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que porque você fez uma coisa como esta que você fez, não me negando seu filho, seu único filho a quem você ama, de mim, eu certamente te abençoarei, ele repete, te abençoarei, e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia das praias do mar. É daqui que eu quero operar. É daqui que eu quero começar sobre este processo de santificação. Então agora, Abraão está trazendo seu filho para sacrificar, certo? Versículo 8. O filho pergunta e ele diz, Deus mesmo. Ele não vai enviar ninguém, Deus mesmo vai prover o cordeiro para o sacrifício. E que cordeiro? Quando ele chega aqui e ele deve sacrificar, olha, ele olha para cima. O Senhor o chama e diz, não toque. Ele está amarrado, mas ele olha para cima e ele vê um carneiro e não um cordeiro. Um carneiro preso pelos seus chifres dentro do arbusto. Preso, olhando assim. Preso pelos seus chifres, dentro do arbusto de espinhos. Até para entrar lá foi difícil, porque os chifres estavam presos lá dentro. Ele estava preso lá. Ele trouxe o filho e o deitou sobre o altar e estava prestes a matá-lo. Deus fala do céu, não o toque. E quando ele olha para cima, você já havia imaginado por que ele olha para cima? Então ele viu um carneiro preso dentro do espinheiro. Pelos chifres, ele não pode sair. Mas antes de tudo, por que carneiro? Por que carneiro e não cordeiro? Por causa de João capítulo 1, 29. Isto é o que ele diz a respeito do Messias. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em direção a ele e ele disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então João capítulo 8, 58. Em verdade vos afirmo, respondeu Jesus, antes de Abraão nascer, eu sou. O seu pai Abraão regozijou-se ao ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. O que Abraão viu? A caminho desta montanha. Por que ele deu a profecia número 1, dizendo, nós vamos voltar? Por
Por quê? Porque Abraão disse: vocês esperam aqui, enquanto nós vamos lá em cima com o menino. Nós vamos adorar e nós vamos voltar. O que foi que Abraão viu? Por que Abraão demonstrou aquela confiança de que eles iriam voltar? No livro de Hebreus 11, em algum lugar, ele diz que Abraão viu que o Senhor que ele adorava tinha poder para ressuscitar. O que foi que Abraão viu? E então o próprio Jesus disse: naquele dia ele viu o meu dia e regozijou-se, porque ele deu a profecia de que o próprio Deus daria, produziria, proveria o cordeiro. Cordeiro. E por que que o carneiro é produzido? Por quê? Abraão já tinha visto a crucificação do Messias. Então, Abraão viu. Ele viu a crucificação de Jesus. E ele viu que o Pai havia ressuscitado Jesus. Abraão. Ele viu o dia em que Jesus foi crucificado. E o Senhor havia produzido um carneiro. Porque o cordeiro estava vindo. Caso contrário, aquela profecia teria se cumprido lá. Teria encerrado ali. Vocês têm que entender isso. A profecia teria se cumprido lá. O Cordeiro de Deus ainda estava vindo. Abraão viu a crucificação do Messias antes de partir para o Monte Moriá. E Abraão viu que o Messias foi ressuscitado pelo Senhor. E o Senhor teve que produzir um carneiro. Mas eu quero lidar com uma coisa aqui. Este carneiro fala a respeito do cordeiro que seria produzido. O cordeiro que seria sacrificado eventualmente. Mas olha isto agora. Por que que o carneiro está preso no arbusto? Que o Messias, Melquisedeque, quando ele veio, carregando o pão e o vinho, é isto que ele estava dizendo, que olha, eu já estou preso e capturado, eu já estou preso no arbusto. Eu já estou preso no arbusto, significando, porque eles prenderam os chifres, certo? Significando que os espinhos e os abrolhos já feriram a minha cabeça. Eles já designaram para mim uma coroa de espinhos e eu fui preso nela. Eu já fui agarrado e eu já fui preso. Eu já fui preso pelo juízo de Deus. Eu já fui preso na maldição. Os abrolhos juntos lá. A maldição de Deus já me aprisionou. Eu estou pronto para o sacrifício. E quando eu disse que Isaac não reclamou, e entretanto, agora veio um outro cordeiro. Um cordeiro, sem dizer uma palavra, ele é amarrado e foi para o sacrifício. O Messias, diante dos seus algozes e assassinos. Gênesis 3:11. A lei e o julgamento de Deus já o haviam capturado. Gênesis 3:11, ele sacrifica um animal e ele derrama sangue. Então ele cobre a nudez do homem. Gênesis 3:11 é de onde nós vamos começar esta santificação, a raiz da santificação. E vocês viram a profecia de Abraão, certo? Então agora nós vamos a Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo ele não abriu a boca. Eu disse, Isaac não disse uma palavra lá, para simbolizar que o Senhor traz seu próprio cordeiro. Mas ele trouxe um carneiro, porque senão a profecia teria se cumprido lá. E entretanto, há toda uma cascata que deveria vir, a encarnação e tudo mais, certo? Desde Belém até todo o caminho até a cruz e ao Getsemane. Então agora, ele está preso. Então a profecia de Abraão que nós vimos, ele diz, preso no arbusto. Gênesis 22:13. Zacarias 13:6, estamos juntos? Ele diz, se alguém perguntar, o que são estas feridas no seu corpo? Então ele vai responder, estas feridas me foram feitas na casa,
dos meus amigos. Os chifres estão presos no arbusto. Quando ele veio com pão e vinho, ele já estava dizendo: eu já estou preso, eu já fui agarrado, já fui preso pelo juízo de Deus. Ele já sabia que o aterrorizante terror da ira de Deus já o havia consumido. Quando ele apresentou o pão e o vinho, os seus chifres já estavam presos, enroscados, presos no arbusto. A maldição do homem já estava sobre ele. Ele diz: então os chifres estão presos lá. Posso ler agora? Ele diz, Marcos 15:16, os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa de soldados. Então, primeiro de tudo, eles finalmente vieram e o prenderam. Isto deveria te fazer chorar para sempre até hoje. Vocês podem imaginar quando ele finalmente é preso e os soldados fazem o que quiserem com ele? Aquele momento me impactou. Eu sei que o Senhor me mostrou a cruz, como ele sofreu na cruz e o Senhor me levou lá embaixo novamente. Eu já fui lá embaixo. Estes dois têm mais informações do que vocês a respeito de tudo, até mesmo lá embaixo. Até mesmo o leopardo que veio deste lado e os dois estavam lá, um aqui, outro ali, os dois profetas. Nós pensamos que o leopardo iria atacar, mas ele foi embora. O leopardo lá embaixo agora. Então a glória veio e golpeou. Pá! E então, pá! E então ele subiu com a glória, vocês entendem, na sua ressurreição. E então, vocês sabem, e nós saímos. A prisão de Jesus. Como você prende o Senhor? Como? Como você prende o Senhor? Vocês entendem o que ele quis dizer quando ele disse que os chifres dele estavam presos no arbusto? Na maldição, ele está preso. E eles o levaram todo o caminho. Eles o trazem aqui, olha isto. Os chifres estão presos no arbusto. Isto é o que ele diz. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. Vocês entendem por que os chifres estão presos no arbusto? E eles começaram a saudá-lo. Ei, para zombar do Senhor, Rei dos Judeus. E eles começaram a bater na cabeça dele com uma vara. Vocês podem imaginar que eles o batiam na cabeça dele com uma vara? E cuspiam nele. Vocês podem imaginar? E ajoelhando-se, e prestavam-lhe adoração em zombaria. E depois de terem zombado dele, eles tiraram o manto de púrpura e vestiram-no com as suas próprias roupas. Eles simplesmente tentaram humilhar o meu Senhor, certo? Então o Senhor sofreu espancamento generalizado, toda a sorte de maus tratos, vocês entendem? E eles o levaram para fora para ser crucificado. Um certo homem de Cirene, Simão, o pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. E eles o forçaram a carregar a cruz. Eles levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira. Então, lhe deram vinho misturado com mirra, uma bebida entorpecente, ok? Mas ele não bebeu, E eles o crucificaram e, dividindo as suas roupas, novamente eles pegaram as roupas. Então, sabem o nível de humilhação, entendem? Você teria que ser muito doente para cair em pecado sexual como o pastor, depois que o Senhor passou por tudo isso. Você teria que ser muito doente para cair em pecado.